E como que a gente, dentro da política de assistência social, responde a isso, né? Para além da oferta do atendimento, nós temos, por exemplo, unidades de acolhimento, né? E não estou falando sobre política de habitação, né? Eu não estou dizendo que isso é moradia, né? Eu estou dizendo como que, na política de assistência social, na ausência da moradia, ou na dificuldade de acesso a ela, a gente pode responder. A gente pode responder e deve responder segundo os princípios da assistência social de uma forma excepcional e provisória, né? Um acolhimento institucional para uma pessoa, para uma família que tem dificuldade ou impossibilidade de acesso à habitação digna, ela deveria ser excepcional e provisória. Um local em que ela tivesse um lugar para dormir, um lugar para tomar banho, um lugar para se alimentar, e que, para além dessas ofertas, mais, vamos dizer, emergenciais, ela tivesse um trabalho social desenvolvido ali que possibilitasse, de forma intersetorial, porque não é só dentro da assistência que a gente vai conseguir o acesso ao que se opera nas outras políticas, ela pudesse acessar esses outros elementos, né? A saúde, ela pudesse acessar esses outros elementos que muitas vezes, pela ausência de uma moradia, ela não acessa. A educação, a saúde, a própria transferência de renda. Então, essa forma de garantir a segurança da acolhida por meio de um acolhimento que deveria ser excepcional e provisório, é uma forma de fazer com que esse indivíduo, essa família, possa acessar as outras políticas para que ele não precise do acolhimento. A gente sabe a lógica do acolhimento, né? Ela deve ser excepcional e provisória, porque ali, né, e aí eu tento falar um pouco sobre o aspecto relacional, né? Ali nós estamos falando de uma instituição que, por mais que se esforce no sentido do trabalho social, promover uma individualização das pessoas que utilizam desse serviço, ainda dispõe de aspectos e dinâmicas de funcionamento, inclusive arquitetônicas, que muitas vezes dificultam isso, né? E por que a importância da moradia, então, né? A moradia é muito mais do que uma casa, muito mais do que a edificação, né? Ela é o potencializador para uma outra garantia, ou um dos potencializadores para uma outra garantia da política de assistência social, que é a convivência familiar e comunitária. A gente só consegue, né, enquanto indivíduo, enquanto sujeito, a gente só consegue se manter no laço, fazer vínculo, né, ter convivência em grupo, em comunidade, a partir do momento em que a gente também se reconhece como indivíduo, né? E de todos os elementos que são importantes para o reconhecimento enquanto indivíduo, o lugar, ou a determinação de um lugar em que se tem privacidade, em que se pode localizar, isso é importante, né? Isso é essencial para que o vínculo possa ser feito, né? Por isso, a garantia da acolhida no campo da assistência social, da acolhida provisória em serviços de acolhimento, por exemplo, ela deve ser provisória, né? Ela deve ser excepcional e provisória. Ela deve potencializar que esse indivíduo, que essa família, né, que tem acesso restrito ou não tem o acesso à habitação,
possa, a partir dali, acessar outros elementos de outras políticas, inclusive a política de habitação, né? Bom, o fenômeno da população em situação de rua mostra para a gente que isso é muito difícil, né? Assim, isso, ainda mais com os nossos panoramas, né, atuais, e que isso nos apresenta enquanto perspectiva de fortalecimento das políticas públicas, né? Bom, para além do acesso, né, a acolhimentos provisórios, a acolhimento que devem ser provisórios e excepcionais, a gente tem uma experiência aqui em Belo Horizonte, né, que ainda é pequena, assim, né, mas tem potencialidade para de aumentar essa oferta. E aí nós estamos falando especificamente para pessoas em situação de rua, um programa, né, que é desenvolvido pela Rubel, em parceria com a Secretaria de Assistência Social, que é o programa Bolsa Moradia, utilizado como um dos elementos que pode potencializar o processo de superação da situação de rua, né? É óbvio que um programa sozinho, né, desarticulado, ele não traria para a gente os resultados esperados, mas a gente aposta que a oferta, né, de uma possibilidade de acesso concreto à moradia, articulado com as demais ofertas que o SUAS pode promover, como acompanhamento socioassistencial na proteção social especial, se isso for requerido, como o acompanhamento e o atendimento na proteção social básica, se assim for a demanda, né? O acesso a programa de transferência de renda. Essa articulação com uma oferta de um elemento concreto que pode favorecer o acesso à moradia é uma das formas, uma das maneiras que levariam com que a gente pudesse potencializar a garantia de você falou 10 minutos aqui, eu perdi. A garantia de acolhida nessa perspectiva ampliada que a gente tem da garantia de acolhida, né? Bom, então, assim, acho que nós, né, assim, agora, né, dizendo assim, nós que estamos lidando com as pessoas que estão sujeitas às consequências de uma falta, de uma dificuldade de acesso à moradia, a gente tem que estar muito atento, e aí estou falando especificamente para os profissionais que estão ali lidando diariamente com os usuários, né, com os usuários dessa política pública, a gente tem que estar muito atento às consequências desse fenômeno, as consequências da dificuldade do acesso a moradias, as consequências da falta do acesso à moradia, né? Não ter possibilidade de ter uma moradia, ela não se esgota em si mesma, ela traz imensas consequências, né? Se a gente pegar o exemplo da população em situação de rua, assim, a gente está falando de uma vulnerabilidade social que se articula a uma vulnerabilidade de saúde. Essas pessoas, elas estão mais expostas, por exemplo, a algumas enfermidades, como a tuberculose, né? Então, nós que estamos ali escutando essas pessoas, né, isso tem que estar no nosso horizonte, né? A pessoa que não tem acesso a uma moradia e está em situação de rua, por exemplo,
as questões de saúde mental, elas estão, assim, a gente tem que estar muito atento a isso, né? Estar na rua sem moradia é enlouquecedor, né? Assim, um outro ponto que eu acho que nós como profissionais temos que estar muito atentos, assim, a gente tem que se policiar o tempo todo, que o indivíduo, o fulano escolheu estar na rua como se a escolha de estar na rua fosse algo intimamente deliberado e decidido, e aquela pessoa está ali, e a gente tá colocando nas costas dessa pessoa, dessa família, a responsabilidade que, né, como a Carla muito bem disse, ela é estrutural, ela tá organizada estruturalmente numa forma ou numa conformação socioeconômica, né? Então a gente tem que estar muito atento a isso, né? Assim, para a gente já ir finalizando, né, tem um ponto muito interessante que eu acho que também a gente tem que ficar no nosso horizonte, que é a relação entre a falta de moradia, ou a dificuldade de acesso à moradia, ou o acesso à moradia, mas vinculado a uma carência da infraestrutura e a sua relação com a criminalização da pobreza, né? Eu acho que a gente né, que trabalha nas políticas públicas, assim, e especificamente, assim, ou mais especialmente quem está trabalhando com a proteção social especial, a gente escuta diariamente, né, falas no sentido de que, olha, essa família não dá conta de ficar com essa criança, não. Essa criança aqui tem que ir para a unidade de acolhimento, porque lá naquela casa lá não tem janela. Essa criança está aqui no acolhimento, mas nós não vamos... E eu estou falando nós profissionais, né? Assim, nós que estamos lá no dia a dia. Nós não vamos solicitar ou fazer um relatório aqui para essa criança poder retornar para a família dela, ou solicitar o retorno dessa criança, ou me posicionar a favor do retorno dessa criança para essa família, porque aquela habitação ela não é suficientemente interessante para que essa família possa organizar um processo de proteção dessa criança, né? Então, sem deixar de levar em consideração todas as questões que a gente deve levar em consideração no que diz respeito às vulnerabilidades e aos riscos, né, que as pessoas, que as pessoas se expõem estando em situações precárias de moradia, né, sem deixar de levar em consideração isso, a gente tem que estar a todo momento trazendo à tona uma relação que ela existe, né, que ela está aí para os profissionais, que é essa relação de falta de infraestrutura e a criminalização de uma determinada situação, né, de pobreza, mas, para além disso, né, de vulnerabilidades e de riscos sociais, né? Eu acho que isso é uma coisa assim, fundamental para a gente discutir, né? E eu gostaria muito de reforçar isso, assim, né, de que quando a gente quando eu estou falando a gente, assim, enquanto Estado, né, assim, sociedade, quando a gente não garante moradia, né, a gente não está garantindo várias coisas, um monte de coisas, né? Não é só a casa, não é só o teto, né? Nós não estamos organizando a possibilidade de que famílias possam se organizar para garantir proteção para os seus membros mais vulneráveis, né? Nós não estamos garantindo, ou nós estamos dificultando o acesso a serviços públicos que são essenciais, né? Quando uma pessoa não tem ou moradia, ou tem a dificuldade do acesso à moradia, ela tem prejudicado a sua capacidade de conviver
com a comunidade, conviver com a sua família, e quando a gente está falando de convivência, nós estamos falando de vínculo, né? Nós estamos falando de vínculo para assistência social é indissociável de proteção, né? Então, quando esse evento, né, se propõe a falar de desigualdade e de acesso à moradia, nós estamos falando de um universo de elementos que estão relacionados à desproteção, à falta de acesso a serviços, a vínculos, né, a riscos pessoais e sociais que devem ser, deve estar na ordem do dia, deve estar no horizonte de todos nós que somos profissionais e que estamos lidando ali com famílias em situação de vulnerabilidade, né, de pessoas que estão em situação de rua, de famílias que têm um membro ou mais de um membro em situação de acolhimento e moram, né, habitam uma residência que, a nossos olhos, né, não é aquela residência ideal, né, fazendo aquela articulação com o que a gente chama de criminalização da pobreza, né. Então, assim, acho que meu tempo já está quase acabando, né? Assim, quis trazer algumas dessas reflexões para a gente, né, poder passar para o debate, né, poder ouvir as perguntas, poder conversar um pouco e reforçar, né, assim, que todas essas situações, por mais fortes que elas sejam, né, por mais difíceis de enfrentar, elas são os nossos objetos, né? Isso tem que estar no nosso horizonte, né? Isso tem que estar no nosso horizonte profissional, na nossa atuação, isso tem que estar no nosso horizonte ético, né? Nas nossas relações, e isso tem que estar no nosso horizonte político, né? A gente não vai conseguir lidar com o aspecto da desigualdade e a sua relação com o acesso à moradia se a gente não potencializar enquanto classe trabalhadora e enquanto fortalecimento dos nossos usuários, dos usuários da política de assistência social, por exemplo, uma organização política que dê voz, né, e que nesse contexto atual possa trazer à tona e colocar na ordem do dia o termo desigualdade, né? Como ela falou para a gente aqui, hoje está sendo estipado no nosso vocabulário, né? Então é isso, gente. Obrigado. Vamos para o debate, então. Então, a gente agradece o Marcel, né, por essa valiosa contribuição. E antes da gente dar continuidade, eu queria só lembrar a vocês que vocês receberam na pastinha um papelzinho para fazer uma avaliação do evento. E aí eu gostaria de pedir, né, que vocês, antes de sair, deixassem, onde pode deixar, Carol? Podem deixar na recepção, tá? Antes de vocês irem embora. Mas nós ainda temos um bom tempo aqui para a gente aprofundar no tema. E também, antes de dar início ao debate, eu só queria, aproveitando que nós estamos vencendo o tempo direitinho aqui, sempre bom a gente saber com quem a gente está falando, né? Então, eu queria, assim, não vou fazer uma apresentação individual, mesmo porque tem muita gente nos escutando de casa também, mas o pessoal aqui da plateia, a gente queria só ter uma noção se o pessoal que trabalha com todo mundo que está aqui tem algum tipo de experiência direta com a política de assistência, seja como estagiário, como profissional. Tem alguém aqui que não trabalha no SUAS? Ok. Tem bastante pessoas que não trabalham, é bom que vão, né, se acostumando e entendendo o tema. Tem estudante de psicologia? Eu vou perguntar, vocês todos são da mesma instituição? Não? São de instituições diferentes?
PUC Minas, que mais? Faminas, quem mais? Pitágoras Betim, FUMEC. Mais alguém de outra instituição? Que bom. Alguém... deixa eu ver, acho que eu fiz umas perguntas básicas aqui, né? Tem mais alguma? Não, né? Tá bom? Pelo menos a gente tem um pouquinho de noção. Vamos ouvir as questões que vocês estão colocando. Antes de passar a palavra, eu vou me dar o direito aqui de fazer uma observação, Carla. Uma informação para vocês e uma discussão aqui com a gente da mesa. Existe, na revisão da LOAS atual, existe uma modificação no conceito de segurança de acolhida. Que desde que eu percebi essa modificação, ela me incomodou muito, 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 muito. E aí eu fiz uma coisa assim, simplista, que eu continuei usando a antiga, né? Mas agora deu para entender muito claro, Carla, que a intencionalidade. Porque se a gente fica com a antiga, nós criamos um problema, que eu acho ótimo, eu preferia continuar desse problema, que é a questão de trazer para dentro da discussão do próprio SUAS a questão da alimentação, da questão da moradia, e a questão como fala, a questão, quais são as 3 questões que estão aqui? Alimentação, vestuário e abrigo, né? Então, a gente, de uma certa forma, é como se na versão mais contemporânea, então vamos evitar problema, vamos pensar na segurança de acolhida mais ligada aos processos de acolhimento institucional e à forma de receber as pessoas no serviço, né? Não vou fazer um comentário mais profundo, não, mas não me agrada. Eu acho que essa questão das caixinhas volta sempre, né? A gente entende que tem as políticas específicas, principalmente nas cidades maiores, nos grandes centros, né? Mas eu acho que pensar a segurança de acolhida nesse sentido mais amplo muito mais, nos dá muito mais possibilidade de uma compreensão, de ofertar uma proteção integral, do que deixar que elas fiquem em políticas separadas, né? Eu acho que a discussão deveria ser muito mais do ponto de vista da articulação do que da exclusão, né? Mas isso é uma primeira ideia, depois a gente pensa um pouquinho mais nisso. Não sei se vocês acompanharam o meu raciocínio, mas é só uma reflexão pessoal aqui que eu comecei a fazer. Então, vamos lá, as perguntas, né? A Carol vai ajudar. Quem gostaria de começar, pode ser fazer no microfone, pode ser escrever, como vocês preferirem. Boa noite, meu nome é Rejane. Primeiro, eu gostaria de agradecer a vocês por proporcionar esse espaço. Eu caí de paraquedas no meio da assistência social, sou psicóloga formada, e montei uma escolinha de futebol que fica no bairro Belmonte. Então, assim, uma área de extrema vulnerabilidade social. E, assim, cada dia um conhecimento, um avanço, uma luta. Então, assim, eu estou aprendendo junto com eles, inclusive como trabalhar. E pegando o gancho do que ele, esqueci seu nome, Marcel, havia comentado, da criminalização da pobreza. Eu fico, na verdade, é mais um desabafo e uma tentativa de entender, principalmente no nosso governo atual, onde a marginalização é tão exacerbada, como que encarar essa população, que já é, assim, estruturalmente dita como algo no meio criminal, né? Eu tenho um esposo militar, então, assim, eu participo de muitas reuniões onde eu escuto vários discursos direcionados para a favela, onde existe 99% de pessoas que são bens, que são do bem. Mas elas nunca aparecem. Em algum contexto onde se existe enfrentamentos, 99,9%, isso se não for 100%, acaba sendo do mal. Então, assim, a gente tem uma visão onde
a marginalização da pobreza, da favela, das pessoas que não têm acesso à moradia, ela acaba sobressaindo. Então, a minha preocupação é, em um governo que atualmente dita como essa população, ainda que em discursos políticos não apareçam como marginais, mas que na prática são tidas como marginais, sim. Então, fico preocupada com como podemos atuar, né, em uma situação entre o que está maior, que é o Estado, por mais que simploriamente diga que não, por diversas vezes, a perversidade dessa marginalização, ela acaba entrando em cima. Então, assim, é mais um desabafo, uma preocupação, e trazer para o tema também, que eu acho que não tem como a gente fugir do que a gente está vivenciando hoje em dia, né, que é isso, não vou dizer nem a palavra, né? É isso que a gente vivencia. Então, assim, trazer uma luz e agradecer novamente, porque esses discursos nos fazem crescer muito. A questão da alimentação que foi dita, quando eu entrei no projeto, por ser uma escolinha de futebol, a primeira coisa que a gente precisava era de ter um endereço, né? E tem crianças que não têm endereço, tem crianças que ficaram na margem do campo. Então, como fazer uma inscrição de alguém que não tem endereço, né? Onde passa a questão? A gente precisa estar inserido, localizado, para a gente se sentir parte. E ainda assim, chamando essas crianças, são crianças de 6 a 17 anos. Muitas delas, se elas não queriam entrar, para não poder mencionar que não tem endereço fixo. Então, assim, obrigada mais uma vez, e é isso. Nós vamos escutar, né, mais pessoas e depois a gente faz uma rodada de comentários, tá? Boa noite. A minha pergunta vai ser bem mais breve, assim, mas é uma dúvida que eu vivencio. Eu estou fazendo a psicologia, mas é meu segundo curso. Atualmente, Alisson. Eu sou professor da rede estadual de História, inclusive na próxima região do Belmonte, ali no São Gabriel. E o público que eu lido lá, ele é fortemente da linha pentecostalista evangélica e principalmente da teologia da prosperidade, né? Que a gente tem visto muito, aí, inclusive, em parceria com esse governo atual. Pergunta bem básica que eu tenho é: como sanar uma situação que a gente tem muito presente, essas células evangélicas fazendo uma parte de atuação de política pública, e como a gente tentar fazer um diálogo com isso, se o diálogo é possível, numa medida não excludente, mas integrar. Porque o que eu vejo no público que eu trabalho, então eu estou fazendo um recorte muito específico, essa busca de política pública é feita nas igrejas evangélicas e não nos órgãos públicos referentes a isso. Muito, como a gente sabe, de uma ausência desse governo, mas muito também de uma presença, em alguns momentos, até intencional desses setores, né, para angariar pela lógica mesmo que eles têm assim, com a Constituição. Muito obrigado. Sim, mais uma voz. Boa noite, eu sou Larissa, eu sou psicóloga e eu trabalho no SUAS na referência técnica população de rua. E, na verdade, são muitas questões e até em processo de elaboração, mas eu vou tentar ser mais objetiva. Só pensando em algumas coisas que foram ditas, né? Quando a gente fala da invisibilidade da população em situação de rua, quando o Marcel traz esse paradoxo da invisibilidade com essa visibilidade extrema, o que se percebe que, diante desse fenômeno das pessoas em situação de rua, que, na verdade, são causados 2 sentimentos básicos, né? Ou é dó ou é medo. Então, a gente vacila entre esses 2 extremos e a política pública não tem atuado muito, acho que tentando promover outros sentidos, né? Ou então, na verdade, o desafio que a gente tem é de tentar desvencilhar desses 2 lugares, né? E aí, até algo mais pessoal, que essa invisibilidade ela acontece não só com as pessoas, mas até com quem trabalha com elas, porque isso tem uma diferenciação, inclusive, dentro do próprio equipamento e do reflexo que a Secretaria também tem com esses trabalhadores para esse público. E aí, pensando para além disso, e aí são um pouco das minhas questões, porque quando a gente fala de moradia,
ou quando se fala em pessoas em situação de rua, quase que há uma associação muito rápida e lógica que é por falta de moradia. E a minha pergunta é por falta de moradia? Porque quando a gente escuta falando que a moradia é algo que deve ser garantido, ok, mas quando você vai escutar as pessoas que estão em situação de rua, não é a moradia, talvez, a primeira a primeira possibilidade de saída. E aí, por que se pensa isso? Aonde que a gente vai caminhar nesse sentido? São as questões. E aí, quando você fala até da parte do acolhimento, né, que tem que ser excepcional e transitório, como é que tem sido? As famílias que estão acolhidas, elas estão com um projeto e conseguem construir a saída dessa oferta? Porque se ela é transitória, eu estou entendendo que a política ela tem que criar meios, mesmo que seja na sua função de articuladora com as outras políticas, né? Porque isso não é uma função exclusiva da política de assistência social. E aí, o que me fica, a questão que me preocupa, é quando a gente fala do histórico da política de assistência, que a gente relaciona com essas ações assistencialistas, deixar também o usuário preso às ofertas e aos benefícios de fato, promover autonomia e empoderamento, que são palavras tão repetidas, né, e constantemente aqui que a gente tem escutado. E aí a outra questão, que é agora um pouco mais prática, quando se fala da aposta no Bolsa Moradia, existe uma avaliação das pessoas que foram contempladas, do acesso, do tempo de permanência, se consegue avançar ou não, das pessoas que desistiram ao longo do caminho, porque, inclusive, isso parte da minha experiência, da minha escuta para essas pessoas, que quando esses benefícios, eles também vêm prontos, né, da gestão, como se fosse algo que unificado fosse atender às demandas, que é parte dessa mesmo pressuposto, né? Porque as pessoas que estão na rua são por falta de moradia, e tem países, né, nórdicos, inclusive, né, que tem o índice de desenvolvimento altíssimo, que tem população de rua. Então, ela não é vinculada essencialmente a uma questão econômica. E aí, quando a gente pensa nisso, tem famílias que são contempladas e nem por isso elas acessam benefício. E aí, o que me parece que aí cabe a nós do campo psi, e todos os outros profissionais, né? Mas eu chamo a nossa categoria, porque, né, estamos aqui falando dela, da nossa capacidade de escuta. Porque se a gente não tem a capacidade de escutar o que é de singular, essas ofertas generalistas, no meu entendimento, elas tendem a não ter muito sucesso. Eu queria um retorno a respeito desses pontos. Obrigada. Ok. Nós vamos dar prosseguimento. Como que é seu nome mesmo? Larissa, acho que a Larissa vai tentar te responder dentro do possível, né? Porque são muitas as questões. Mas quem gostaria de começar? Bom, muito legal as perguntas, assim, né? Difíceis também, né? Eu acho que tanto a Regiane quanto o Alisson quanto a Larissa trazem questões que a gente poderia ter bastante tempo aqui, talvez a gente não esgotasse, e eu confesso que eu não tenho essas respostas, né? Mas o que eu queria comentar com relação ao que a Regiane falou, e que quando o Marcelo estava colocando também essa questão da criminalização da pobreza, que lembrei de eu falo aqui, né, gente, sou professora, então eu tenho de autores e livros, um sociólogo que chama Luiz Bacan, que ele tem um livro muito interessante que chama Punir os Pobres, né? E ele mostra exatamente a trajetória da sociedade, da política social dos Estados Unidos, mostrando claramente como tem uma redução do Estado social, você tem um crescimento do Estado penal. Então, o crescimento do encarceramento, da punição, sendo que o sistema penitenciário é o maior negócio dos Estados Unidos, está à frente do Walmart, para vocês terem uma ideia, em termos de volume de recursos, então, e o encarceramento dos pobres e dos negros. Então, tem uma política clara de individualizar o problema da pobreza e colocar que essa pessoa é pobre e ela é um fracassado, né? Não consegue ver que o sistema falhou, é o indivíduo que falha. É todo um reflexo de uma certa cultura e que eu acho que um pouco essa é uma narrativa presente também aqui no Brasil.
Eu acho que a gente está num momento de uma disputa de narrativa mesmo, né? No contexto de pós-verdades, onde a gente pode até ter alguém que fala que a Terra é plana, né? Assim, as coisas deixaram de ser evidentes, assim, as evidências científicas elas deixaram de valer alguma coisa. Os dados, os satélites, o que os satélites mostram, simplesmente podem ser desconstruídos com uma mentira que se propaga como verdade, né? Então, eu acho que é uma disputa de narrativa mesmo, uma disputa de uma concepção de Estado, uma concepção de qual que é o papel do Estado, né? E quando o Alisson traz o papel da atuação, né, da Igreja Evangélica nas políticas públicas, o que a gente está vendo mesmo é uma tentativa de entrar uma certa narrativa, uma certa concepção de mundo, numa separação que foi feita desde o surgimento do Estado moderno, que é a separação entre política e religião. É só um detalhe, porque foi um número também que corrobora isso, essas eleições que tivemos nos conselhos tutelares, além do aumento de candidatos, muitas dessas candidaturas foram as que venceram desses setores, vamos dizer assim, como gosto de falar, mais obscurantistas, né, dos evangélicos, dos pentecostais. Eu acho que essa é uma questão muito séria, eu acho que a gente está prestando pouca atenção nisso, porque eu acho que a religião é um assunto privado, né? Isso a pessoa pode ter a religião que quiser, pode ter a crença que quiser, pode ter os valores que quiser, mas o Estado é laico. Essa é uma divisão que foi feita desde o surgimento da civilização moderna, e o risco que a gente está correndo é, de certa forma, pela ausência do Estado, pela capacidade dessas igrejas de ter uma capilaridade ali e conseguir, de fato, prover determinados serviços e ir, de fato, ganhando essa concepção e essa perspectiva, essa narrativa. Né? Então, com relação a isso, eu só posso dizer que eu tenho muito... Não sei como que a gente pode contrapor isso, né? Porque, de fato, fica uma disputa muito, assim, no nível de organização que eles têm, a capacidade de dinheiro que tem para mobilizar, né, os setores evangélicos, alguns setores evangélicos, né, eu acho que não são todos, mas é assustador. Não sei se quantos de vocês já assistiram o Conto da Aia, né, que é um pouco assim, quando a gente ouve que as narrativas estão sendo, é um pouco, bem, será que é isso, esse mundo que a gente pode estar caminhando para ele? Eu não sei o que dizer. É baseado num livro de ficção científica da década de 80, e agora tem a série também. Handmaid's Tales. E assim, eu acho que quando a gente percebe, né, nesse momento, o que a fala do Marcelo também trouxe, assim, a lepra está voltando, né? A lepra é uma doença claramente vinculada à miséria, né? A uma condição de insalubridade, moradia. Então a gente está voltando a alguma coisa que a gente pensou que já estava ultrapassado, né? Tuberculose. Então, e cada vez mais, maior demanda, maior necessidade de menor recurso. O encolhimento do nosso Estado, né? Tudo isso que eu discuti aqui, um pouco a opção de Estado é esse, qual que é a concepção de Estado que se tem, e que classe que está sendo criminalizada ou favorecida por essas mudanças sob o nome da necessidade da austeridade fiscal e etc. Enfim, agora o que a Larissa coloca são questões muito provocadoras mesmo, né? Eu acho que se coloca assim, a falta de moradia é a causa principal da população de rua. Talvez não seja. Talvez eu acho que você tem razão que talvez não seja uma causa principal, né? Eu acho que faltam pesquisas um pouco para mostrar essa multidimensionalidade, né? Mas certamente o encolhimento da proteção trabalhista, o aumento do desemprego torna muito difícil para as famílias arcar com o aluguel, né? Então, é um fator que deve ser aí um elemento que pode explicar, talvez não todas essas escolhas de ir para a rua, mas é um elemento que eu imagino que nos países mais avançados, a população de rua tem um pouco uma motivação um pouco diferente, talvez está muito mais ligada a um uso abusivo de drogas que faz com que tenha um desvinculamento familiar do que aqui no Brasil. Não sei, eu acho que o Marcelo pode nos dizer um pouquinho mais daí. E com relação a essa questão da autonomia e do empoderamento, né, em que medida, né, que a política de assistência pode viabilizar ou garantir esse objetivo da política, que é favorecer essa dimensão, né, da subjetividade empoderada, eu acho que isso é um grande desafio, né? Definir o que é autonomia, definir o que é empoderamento, e no contexto de uma política que tem uma tecnologia branda, no sentido de que a gente não sabe, não tem conhecimento certo sobre o que fazer, sobre o que vai dar certo. Né? Não é um problema de construir uma ponte, que a gente sabe a quantidade de cimento, a quantidade de água, a altura da ponte, a densidade, não sei o que, vai e resolve o problema.
nós estamos lidando com problemas complexos, problemas que a gente não sabe muito bem a causa principal, que a gente não sabe muito bem a solução. Eu acho que a população de rua é um problema muito complexo, né? Tem um outro autor que chama Sérgio Pulgan também, que ele trabalha um livro que chama Desqualificação Social, um ensaio sobre a nova pobreza, que ele coloca a população de rua como o último estágio do vínculo social ali, né? De alguma forma, são populações e coletivos que se desvinculam, de certa forma, dessa organização social, oficial e opta por um modo de vida um pouco peculiar. E criam vínculos entre eles, mas à margem, né? E aí todo o desafio de se integrar às instituições, às entidades, né? Adotar um outro lugar como um lugar de moradia, né? E aceitar. Então eu acho, Larissa, assim, que é a grande questão. Eu acho que passa pela capacidade de escuta assim, desse sujeito, mas também por um reconhecimento de que não é uma opção individual, né? Que muitas vezes o que aparece como escolha é fruto de um processo de degradação, sabe? E de sufocamento, porque a pobreza também, além dessas condições materiais, objetivas de privação, de renda, de trabalho, de moradia, de acesso a serviço, acesso à água, acesso a saneamento, também tem uma dimensão subjetiva envolvida, né? Você tem uma condição de apatia, de resignação. Exatamente. Você tem uma falta de perspectiva, que Deus quer tá bom, não tem esperança, eu não sou capaz. Então, quer dizer, essa pessoa não é assim, ela não nasceu assim, né? Ela se tornou assim pelas interações e pela vinculação, inclusive com os operadores da política, né? Então, eu acho que é muito, muito difícil, é uma profissão extremamente difícil, os operadores do Sistema Único de Assistência Social que trabalham com isso, porque estão lidando com essa fronteira entre o que é da ordem da subjetividade, né? O que é da ordem estrutural que existe, até que ponto essas pessoas são, né, elas fazem escolhas mesmo com total capacidade de sustentar essas escolhas, ou como que essas escolhas são o que sobra para elas escolher também, né? E como garantir uma autonomia, por exemplo, eu já estou terminando, mas assim, a Bolsa Moradia é um benefício temporário, mas como que essa pessoa pode dar conta de caminhar sozinha? Sabe? Sem trabalho. Sem trabalho. Como que pode dar conta de dizer que tem autonomia se não consegue pensar na comida para depois de amanhã? Então, assim, tem uma dimensão estrutural. Eu sou socióloga, né? Então não tem jeito de eu entender que o sujeito é social, né? Ele é fruto desse processo. Você nascer numa determinada 10% da população te define muito o que você vai ser na sua vida, sem dúvida, né? Então, eu acho que essas questões é que, às vezes, o olhar muito individualizante esquece essa determinação social. E eu acho que é um grande desafio, talvez, recuperar essa dimensão de que somos seres sociais, né? E a nossa identidade também se faz nessas interações. E eu queria muito conseguir te responder mais alguma coisa além disso, mas, de fato, eu não sei o que dizer. Sérgio Pulgan, chama Desqualificação Social, ensaio sobre a nova pobreza. Eu já estava te anunciando. Eu só queria agradecer aqui a presença, né? Agora, você que é a nova presidente mesmo, não é isso? Da Lourdes, né? Veio aqui prestigiar um pouquinho nosso evento. Então, os colegas psicólogos que ainda não conhecem, ou quem já conhece, né? Agradecer, né? E seja muito bem-vindo aí que a gente está torcendo aí para essa gestão bastante. Justificar, gente, o pessoal passadinho para ver, nós estamos hoje desde 9 horas. Reunião de manhã, de tarde até agora. Mas agradecer, né, o apoio, né, para essa gestão. Seja muito bem-vindos. Ok. Muito obrigada pela presença. Ok? Antes de eu passar para o Marcel também, a colocação. Tá, fica à vontade, Luiz. Muito obrigada, viu? Conte com a gente. Com certeza. Você levantou o braço. Eu gostaria de falar, assim, esses discursos que a gente tem de que as assistências sociais, elas tomam um papel social de enquadrar, vamos dizer assim, as pessoas que são folgadas, né? Acho que a gente precisamos de uma atenção maior para a gente, de certa maneira, não cair nesse discurso.
porque senão a gente acaba polemizando ao invés de problematizar. Que isso é instaurado. A gente sabe que muitos se beneficiam, né? Tanto de quem estava em cima quanto de quem estava embaixo, mas também a gente não podemos esquecer de quem, de fato, não tem esse acesso. Então, assim, acho que é um discurso que a gente precisa repensar ao dizer. É lógico que essa discrepância existe tanto em cima quanto embaixo, mas se a gente não se policiar, a gente cai no que é dito hoje. A Bolsa Família, está fazendo filho para ganhar a Bolsa Família. Né? Então, assim, a gente tem que repensar, inclusive, a maneira como a gente traz esse discurso, porque senão o que nos é ouvido é repassado de maneira assim, sem impedimento. Eu acho que aí fica aquela indicação, o próprio Conselho fez aquela campanha, né? Preconceito contra usuários do SUAS. Tem um vídeo, é bem bacana, vai nessa direção. Né? Uma coisa são as pessoas que são leigas terem esse tipo de discurso, o que eu já acho que é um desconhecimento do lugar social que ele ocupa numa sociedade como a brasileira, mas nós, profissionais, temos que ter realmente mais cuidado ainda, né? A Regiane traz assim, o alerta para a gente de como que nós devemos a todo momento estar atentos ao discurso, né? Ao nosso discurso enquanto profissionais, ao discurso social que a Clarissa, né, traz, o que acarreta quando você olha, né, uma situação de rua, é dó, né, é medo, isso faz parte do discurso, né? Até aquilo que é elidido do discurso, com determinadas expressões, né? Então, acho que esse é o alerta que fica, né? Assim, vamos nos atentar aos discursos. Eu também queria, assim, te responder, assim, queria poder tentar esgotar algumas problemáticas, assim, mas você sabe como que isso é impossível, né? Assim, então, o que eu vou dizer, na verdade, é mais trazer alguns elementos para a gente poder potencializar a nossa reflexão e a nossa prática diária. Assim. Repito aqui, né, o que a Carla disse, especificamente ao fenômeno da população em situação de rua, assim, mas todos eles, né, todas as situações de desproteção social, todas as situações em que há vulnerabilidades multidimensionais, né, em que há riscos multifatoriais que são colocados, colocando as pessoas em situação de vulnerabilidade e de risco, o fenômeno de população de rua, ele é tão complexo, né, assim, ele é, vamos permitir dizer, tão multicausal, né, que a gente não consegue reduzir isso a uma explicação e, por consequência, não é uma ação, né, que vai poder responder a um fenômeno tão complexo como esse, né? Assim, pode parecer, o que eu estou dizendo aqui pode parecer uma obviedade, né? Mas, né, como a Regiane nos alertou, é importante a gente estar atento ao discurso, né? Tanto ao discurso social, que fala, bom, mas ele não tem casa, então ele foi para a rua, né? Você chama atenção para isso, assim, olha, pessoal, não é só a ausência de moradia que determina a complexidade de um fenômeno desse, né? Agora, o que não quer dizer que não deve estar no nosso horizonte, quando eu falo nosso horizonte das políticas públicas, e inclusive da política de assistência social na sua relação com outras, que essa é uma das ofertas possíveis de serem feitas, né? Não é a única, não é a que vai resolver os nossos problemas, né? Mas ela, né, no processo intersetorial, né, em que nós somos colocados e devemos estar colocados enquanto uma política pública que tenta garantir proteção social, a criação dos caminhos, né, e das articulações para que eu possa potencializar o acesso à moradia deve ser feito, né, assim, em articulação com todos os outros, né? E eu concordo com você, assim, quando você vai perguntar para alguém que está na rua, né, por que está na rua, a última coisa que ele vai dizer é que eu não tenho casa, né? Assim, são todas as
São todas as motivações possíveis, né? Mas a ausência de moradia ou dificuldade de acesso à moradia, ela também faz parte da conformação desse fenômeno, né? E aí eu vou pular uma partezinha da sua pergunta, depois eu volto nela, né? Assim, uma das formas de dar uma resposta possível a uma parte dessa questão, e essa resposta ela não pode ser desarticulada de outras, é um benefício, né? Assim, é o benefício que vai resolver, não vai resolver por completo, né? Assim, existem vários problemas, né? Assim, várias questões, mas ele é uma parte da resposta, né? Vou falar rapidinho assim, né? A pessoa que ganha um benefício do Bolsa Moradia, né? E que utiliza esse benefício no seu processo de saída das ruas para alugar um imóvel para que ela possa morar, esse movimento, a utilização desse benefício para isso, ela não pode estar desarticulada de todo o rol de ações que a política de assistência social organiza em articulação com as outras políticas para garantir algo que vai além da possibilidade de pagar um aluguel, né? Como eu tinha dito, assim, as vulnerabilidades e os riscos a que esse indivíduo, que essa família está submetido, está exposto, demanda da gente, né, demanda da política, né, das políticas, ações muito mais complexas, né? Demandam ao seu referenciamento dos serviços de proteção do SUAS, demanda o acesso à transferência de renda, demanda o acesso à política de educação, de saúde, né? Demanda um rol de ações que, somado, né, em alguns casos, ao recebimento de um benefício para o pagamento de um aluguel, por exemplo, vai se conformar na forma de dar uma resposta ao fenômeno, né? Mas não é o único, assim, né? É um elemento que se soma aos outros, né? Bom, e aí voltando naquela outra sua questão, né, que é sobre a provisoriedade, a excepcionalidade do acolhimento, e como que nessa forma de ofertar proteção, né, desenvolvido por meio de um serviço socioassistencial, a gente está potencializando autonomia para essas famílias, e para além da autonomia, né, como consequência, né, poder ter acesso a serviços, né, poder ter acesso à renda, poder ter acesso a uma habitação, inclusive, né? Acho que esse talvez seja o maior desafio de um serviço de acolhimento, né? Sobretudo um serviço de acolhimento que atendem pessoas em situação de rua, adultos, famílias, né? E que deve ser um potencializador para que se saia dali, né? Acho que a gente tem que avançar muito nisso ainda, né? Eu não estou falando especificamente do município de Belo Horizonte, assim, acho que a gente um desafio para a gente a constituição tanto de um trabalho social que é realizado numa unidade de acolhimento, por exemplo, como a retaguarda de todas as outras políticas que é necessário que existam para que, para além do equipamento em si, ou do trabalho que é desenvolvido dentro do equipamento, a gente tenha possibilidades, né, de garantir aquilo que a gente tem que garantir, que é a convivência familiar e comunitária, né?
que é a acolhida, e são todas as garantias que, para além do SUAS, a gente deve proporcionar, né? Mas concordo com você, assim, nós estamos com um desafio imenso, assim, né? Inclusive no acesso, né? Essa já é uma outra história. Bom, pessoal, vou falar aqui agora, principalmente para o pessoal de casa, né? O pessoal que está nos acompanhando pelo Face. A gente, né, dá uma última chance aí para ver se alguém de casa tem alguma questão. Né? Enquanto isso, se vocês aqui quiserem colocar mais alguma questão, nós temos mais um tempinho. Né? Alguém gostaria de esclarecer mais algum ponto, de contribuir, de refletir mais alguma questão aí com a gente? Talvez ela que consiga me responder. Essas pessoas de situação de rua, como que o programa em si, o SUS, o SUAS, eles têm algum mecanismo para poder localizar essas pessoas? Por exemplo, eu sou Rejane, moro em tal lugar, eu tenho carta, tenho acesso, tenho cobranças, tenho tudo. Para essas pessoas, como que funciona esse acesso? Eu direcionei para você porque você falou que está direto no SUAS, né? Mas se os dois trabalham, pode eu perguntei ele que coordena, inclusive. Eu sou só técnica. Não é só, Vocês dois podem comentar. Comenta e depois passa para o Marcelo. Dentro do que eu entendi, você está dizendo de como que o serviço localiza essas pessoas? É isso? Então, existe, porque na verdade o lugar que eu estou ocupando ele não é tipificado, ele não está na tipificação. Né, Marcela? Depois você explica. Foi um arranjo que a prefeitura estabeleceu de uma forma mais recente para as pessoas que procuram por demanda espontânea regional. Então, esse é o lugar que eu respondo. Eu atendo a população de rua que procura espontaneamente o CREAS. Mas o serviço especializado em abordagem social, que é o CEAS, que está tipificado, né, como serviço pertencente ao CREAS, ele sim, ele faz o trabalho no território. Tanto a busca ativa, quanto o atendimento, acompanhamento, a oferta de serviços é realizado por esse serviço especializado. E aí existem alguns meios institucionais, inclusive, que a população e as pessoas que identificam os próprios serviços, eles fazem a solicitação de abordagem. Então, se alguém, isso no município de Belo Horizonte, que se organizou assim, né? Nos outros eu não tenho conhecimento. Tem, inclusive, um sistema da prefeitura, via internet, que a população que identifica que tem alguém nessa condição, ela pode enviar uma solicitação com o endereço aproximado, com alguma referência, se é casal, se tem criança, se não, e isso é repassado para essa equipe que realiza a busca ativa. Mas eu vou deixar o Marcelo complementar. Obrigado, Larissa, por esclarecer algumas coisas. Assim, só vou retomar alguns pontos, assim, né, especificamente para a população em situação de rua, se a gente tem alguns serviços do SUS, né? Isso, exatamente. Assim como, né, o Sistema Único de Saúde, né? Mas no SUAS, né, o Sistema Único de Assistência Social, a gente tem alguns serviços que são serviços de referência para trabalhar com as pessoas em situação de rua, né? Um desses serviços, ele chama serviço especializado para pessoas em situação de rua, né? Esse é um serviço que ele é ofertado dentro de um equipamento que chama Centro POP, né? É o Centro de Referência especializado para pessoas em situação de rua, né? Aqui em Belo Horizonte nós temos 3, né? 2 para adultos e 1 para crianças e adolescentes, né? Esse serviço ofertado dentro do Centro POP é um serviço que acolhe essas pessoas, né? Que estão em situação de rua e que acessam esse equipamento, né? Faz uma acolhida, né? Possibilita espaços para que essa pessoa possa tomar banho, para que ela possa lavar sua roupa, né?
possibilita a construção de um trabalho com essa pessoa, né? De contato com a família, de tentativa de construir projetos de fortalecimento de vínculos, não só de vínculos familiares, comunitários, mas vínculos com espaços, né? Promove acesso à documentação civil, né? Promove acesso ao cadastro único do governo federal para políticas sociais, né? Que vai possibilitar outros acessos, por exemplo, a transferência de renda, o programa Bolsa Família, né? Promove o acesso à política de segurança alimentar e nutricional, como, por exemplo, o restaurante popular, né? Então, dentro desse centro de referência para a população em situação de rua, todo esse trabalho, né, desenvolvido no sentido de possibilitar mais autonomia para a pessoa em situação de rua, para possibilitar acesso às demais políticas, para ajudar com que essas pessoas possam ter algumas outras perspectivas e promover ações para potencializar um trabalho que tem como fim, né, não um fim imediato, mas um processo de superação da situação de rua, né? Mas não são todas as pessoas que acessam esses equipamentos aqui, né? Para essas pessoas que não acessam, né, que estão vivendo nas ruas e que estão submetidas a todas as situações de vulnerabilidade, todas as situações de risco, né, que o estar na rua traz, o Sistema Único de Assistência Social organiza um outro serviço, que é um serviço especializado em abordagem social, né? Esse serviço, que assim, a Larissa até menciona, assim, é um serviço que ele trabalha no sentido proativo, assim, ele vai até onde a pessoa está, né? Então, vou dar um exemplo. Nós temos aqui no centro alguns lugares, né, em que há uma concentração de pessoas que utilizam a rua para moradia, que utilizam a rua para o seu próprio sustento, né? Mas essas pessoas, muitas delas não acessam os equipamentos da assistência social. Não vai lá na regional, não vai lá no centro pop, mas elas precisam de uma atenção que organize uma proteção para elas. Então, o serviço especializado em abordagem social, ele vai até essas pessoas, né? Ele identifica quem é que está na rua. Como é que é o nome da pessoa que está na rua? Está sozinha? Está com família? Tem criança ou adolescente junto? Tem idoso, né? Vai constituindo um vínculo com essas famílias a partir do território em que essas pessoas estão, né? Vai constituindo possibilidades de acesso dessas pessoas aos equipamentos da assistência social, vai constituindo possibilidades de acesso dessas pessoas às outras políticas públicas, por exemplo, ao centro de saúde, né? Uma pessoa que está em situação de rua, ela precisa acessar ao centro de saúde, né? Mas muitas vezes ela não acessa. Então, o serviço especializado em abordagem social, na constituição desse vínculo, né, e no desenvolvimento do trabalho com essas pessoas em determinados territórios, ele vai, né, possibilitando esse acesso e garantindo alguns direitos que são fundamentais, né? Mas, para além desses serviços, né, quando você tem uma pessoa em situação de rua que vai lá no CREAS, né, que fica dentro das regionais de assistência social aqui em Belo Horizonte, ela tem uma pessoa lá de referência para fazer essa acolhida, né, para escutar o que essa pessoa está precisando, né, para fazer uma avaliação, olhar, será que essa pessoa está acessando ou não está acessando um restaurante popular? Né? Será que ela está cadastrada no CAD único, o cadastro, né, único do governo federal para as políticas sociais, que possibilita acesso à transferência de renda, por exemplo? Né? Será que essa pessoa tem interesse em trabalhar porque ela tem uma história? Né? Então, quando ela acessa o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, o CREAS, né, nós temos um profissional lá, uma equipe, né, dependendo de cada CREAS, que vai fazer essa acolhida, né, que vai fazer essa avaliação e vai, né, a partir das demandas que forem surgindo, a partir das demandas que forem apresentadas, e a partir
né, dessa escuta, vai desenvolvendo junto com essas pessoas possibilidades de acesso, de construção, de perspectivas, né? Então é um pouco assim que dentro da política de assistência social, e aí especificamente na oferta de serviços, a gente trabalha com as pessoas em situação de rua, né? Um fenômeno muito complexo que demanda, então, uma organização de serviços que possa abarcar algumas dessas complexidades. Quero só falar uma coisinha para a Regiane aqui, que eu acho que o que você falou é muito importante, porque a gente volta na natureza da política de assistência. Eu insisto nisso porque isso é muito importante. É uma política que se caracteriza por ela não ter muita padronização, por mais que tenha uma tipificação assim, né, dos serviços e tal, ela é meio cada caso a caso. Depende daquela situação, o profissional vai ter um ou outro encaminhamento, e ao mesmo tempo que ela tem uma baixa padronização, ela tem uma alta interação entre o operador da política e o usuário. Ela precisa desse vínculo contínuo, dessa confiança e dessa interação para a política acontecer. Muito diferente de uma política, por exemplo, de vacinação, alguém que está operando uma política que você não precisa nem saber o nome da pessoa. Você tem um procedimento que vai ser o mesmo, de A a Z, e que você não precisa nem trocar uma palavra. Então, acho que, dada essa natureza da política, é muito importante isso que você disse, o olhar do assistente social ou do psicólogo que trabalha no SUS sobre aquele beneficiário, porque isso vai ser definidor dessa trajetória, desse caminho, né? Porque é um princípio sociológico básico, que a nossa identidade não é uma coisa que a gente já nasce com ela, né? Nossa identidade é construída, sustentada e alterada socialmente. Então, esse olhar do outro que não significa. Então, se esse operador da política tem um olhar preconceituoso sobre o usuário, certamente esse usuário vai internalizar essa visão. Né? Então, eu acho que isso que você traz, né, sobre a questão do olhar, do preconceito da fala, eu estava no seminário anteontem, lá na FGV do Rio, com uma pessoa que veio da Dinamarca. E eu fiquei muito feliz, porque ela recuperou Durkheim, que é o clássico da sociologia, né, falando da importância das categorias. Como que as categorias, a categorização do público. Então, é exatamente isso que você falou, é uma questão que está voltando para pensar a política pública, essa forma como o trabalhador vê aquele usuário que está ali. Né? Então, em toda política isso acontece, mas na política de assistência isso tem uma consequência muito grande. Então, eu acho que é uma questão assim, de preconceito, né? Assim, por mais que a gente tente negar que a gente tem, a nossa sociedade é totalmente preconceituosa, a gente tem que fazer um esforço muito grande para se policiar e ver em que medida que a gente está sendo preconceituoso pelas beiradas. Né? Então, eu acho que o que você traz é extremamente importante, e isso, né? Tem aí uma disputa, novamente, de narrativas, de visões e de categorias. Né? O favelado é potencialmente um criminoso. Essa é uma narrativa, essa é uma visão, né? Que pode ser incorporada em alguns momentos mais que outros, mas a gente tem que estar no Estado, eu acho que todo mundo, trabalhador do SUS, cada um em cada espaço que a gente tiver o tempo todo, um pouco contrapondo essa narrativa uma outra narrativa. Né? O trabalho de educação política, vamos dizer assim, ele tem que ser constante, cotidiano, diário, porque senão nós vamos perder essa luta. Até para romper, né, esse estereótipo que a nossa pessoa aceita como seu, isso. A gente precisa abrir mão desses preconceitos para poder entender, inclusive, o que é esse estereótipo que foi criado, para a gente trabalhar em cima e fazer uma vez. Porque muitas vezes os indivíduos internalizam esse fracasso, né? Assim, eu não dou conta, os meninos adolescentes, por exemplo, eu não dou conta, eu sou burro, a universidade não é para mim. Quem disse? Né? Última referência, um filme Preciosa, que você já deve ter visto. Mas que mostra isso, né? Que diferença que um olhar tem, né, sobre a trajetória de uma pessoa. É isso. Obrigada. Bom, sim, pode falar. Boa noite, meu nome é Simone. Gente, eu sou muito crua no assunto, eu vim assim, muito crua mesmo, não sou estudante de psicologia, nem assistente social. Eu vim pelo convite da Glaucia, minha colega, e me interessei pelo assunto. É que eu me deparei com duas situações onde moradores de rua, eles foram encaminhados aos hospitais porque um estava com o braço quebrado e um senhor que estava também bem machucado e tal, e foi levado para o hospital. Aí ninguém foi com ele e tal.
Mas eu quero saber, após essas pessoas terem sido tratadas e tal, elas são encaminhadas para esses centros, tipo CREA, alguma coisa assim? É uma dúvida que eu tenho. Esses equipamentos, eles estão abertos para atender as populações que estão em situação de vulnerabilidade e de risco social, né? Então, se há um encaminhamento para o centro POP, essa pessoa ela vai poder acessar o centro POP, né? Se há um encaminhamento para o CREAS, né, essa pessoa ela vai ser incluída num processo de trabalho que é desenvolvido lá no CREAS, né? E se ela ficar na rua, né, ela deverá ser acessada pelo serviço que trabalha na rua, né, pelo serviço especializado em abordagem social. Agora, a especificidade disso, qual serviço que essa pessoa vai acessar, ou qual serviço que vai acessar essa pessoa, isso vai depender muito das particularidades, né, assim, do território, né, da situação em que essa pessoa ela se encontra, né? Existem pessoas, por exemplo, em situação de rua, que acessam um equipamento aqui em Belo Horizonte, que nós chamamos tipicamente casa de passagem, né, mas que a gente chama de abrigo, né, o albergue Tia Branca e o abrigo São Paulo, são lugares de pernoite, né? São lugares em que as pessoas que vivem na rua podem dormir, né? Então, a pessoa acessa o centro POP durante o dia, né, que é um equipamento que funciona durante o dia, organizando as ações de trabalho social, de encaminhamento, tudo isso que eu disse, né, dessas ações que vão tentar promover o acesso às políticas, né, autonomia, né, e acessam no período noturno um equipamento que possibilita o pernoite. Né? Então, agora, muitos não acessam, né? Então, depende muito da situação de cada indivíduo, de cada família, e depende muito das ofertas que os municípios possuem para aquelas pessoas que estão em situação de rua, né? Belo Horizonte, por exemplo, como uma metrópole, né, possui o centro POP, o serviço especializado de abordagem, unidades de acolhimento para adultos e famílias, casas de passagem para pernoite, né? Então, há uma gama de ofertas que tem como objetivo dar essa retaguarda para quem, por diversas questões, né, contingenciais e estruturais, hoje estão, como a gente trajetória de vida nas ruas, né? Eu acho, como é o seu nome mesmo? Simone. Ô, Simone, aí tem uma questão que é importante, que a gente falou muito aqui na palavra intersetorialidade. Quando esse paciente, né, quando esse paciente chega no hospital e que no atendimento se entende que ele é uma pessoa em situação de rua, seria o que a gente esperaria que o serviço social do hospital, né, que assistente social do hospital, que ela não é do SUAS, ela é da saúde, que ela, então, fizesse essa ponte, entendeu? A ideia não é que a pessoa tivesse essa iniciativa por ela. E se ela já está numa situação de rua, a gente já sabe que ela já tem uma série de dificuldades. Então, do ponto de vista da compreensão de uma política social que se organiza em rede, né, ou seja, que há uma relação entre a política de saúde, com a política de educação, com a política de assistência. Estou certa, Marcelo? O ideal aí, né, o esperado, é que a assistente social do hospital, que é da saúde, né, fizesse, então, essa mediação e esse encaminhamento, ela poderia, inclusive, acessar o serviço de abordagem, se fosse o caso, entendeu? Ok? Principalmente no caso do idoso, né, dependendo da situação, ele poderia ter uma série de desdobramentos, ele poderia ter uma série de alternativas que poderiam ser pensadas nessa intersetorialidade. Ok?
Bom, mais alguma questão, pessoal? Carla, Marcel, querem alguma palavrinha para finalizar? Só agradecer. Agradecer. Aqui, poder conversar sobre o tema da desigualdade, que eu insisto, essa é uma questão que tem que estar falada, revisada o tempo inteiro, né? E que a luta é cotidiana e a resistência é necessária, e como diz a Maria Júlia, tudo passa. Com Né? certeza. Então, mas, Também gostaria de agradecer. É muito importante a gente falar sobre coisas difíceis, né? Assim, é essencial que a gente traga a todo momento uma reflexão sobre o que a gente faz, né? Nós estamos aqui falando com psicólogos, com pessoas que não estão aqui, mas estão nos assistindo, né? Nós estamos falando com profissionais que trabalham no SUAS, muito provavelmente profissionais que trabalham em outras políticas, né? Pessoas que se interessam, né, por essas discussões, que se interessam por coisas difíceis, né, mas essencialmente importantes, né, para nós, como eu disse, como cidadão, né, no nosso aspecto ético, no nosso aspecto profissional e no nosso aspecto político. Assim, é super importante que a gente discuta isso o tempo todo e que a gente estranhe as nossas soluções, as soluções que foram até hoje construídas, destruídas e reconstruídas, e que a gente tenha, principalmente hoje, espaços coletivos em que a gente pode trazer essas questões, em que a gente pode estranhar essas questões, em que a gente pode começar a coletivamente pensar em possibilidades para essas questões. Então, muito obrigado, achei muito bacana estar aqui com vocês hoje. Então, eu também gostaria de agradecer, né, imensamente à professora Carla Bronzo, ao Marcel, a vocês, né, público presente aqui, presencialmente, e que ficaram, né, principalmente quem ficou até o momento, mas todos que passaram por aqui, eu agradeço igualmente, e o pessoal que está nos assistindo de casa também. Eu acho que é importante a gente colocar que essa nossa participação aqui, ela se dá como colaboração, né? Todos nós que fomos convidados, somos profissionais, mas a gente vem aqui eu vou usar a palavra um pouco antiga, mas é isso, veio na perspectiva da militância mesmo, né? A gente vem colaborar com o crescimento, principalmente aí da psicologia, colaborar aí com a forma, né, com as possibilidades de estarmos como psicólogos tratando de temas difíceis, em diálogo, né, interdisciplinar, sempre na psicologia em foco. A gente tem um profissional de outra área, né, que é para enriquecer um pouco esse diálogo. E agradeço muito o pessoal da comunicação do CRP, né, a Carol, que está aqui com a gente até agora, e o resto da equipe, que a gente sabe que está por trás, né? Eu gosto muito, gosto sempre de agradecer. Eu considero que a equipe de comunicação do CRP é muito boa. Fazer eventos aqui é ótimo, porque eles nos dão realmente um suporte muito bom. E colocar para vocês, né, quem é psicólogo, isso aqui é a nossa casa, e ela vai ter a nossa cara à medida que a gente estiver mais por aqui. Né? E faço novamente o convite para os colegas estudantes ou psicólogos participarem da comissão. É só depois aqui ligar para o pessoal da comunicação, que eles vão falar o horário, o dia da comissão, tudo direitinho. Isso também está sendo disponibilizado nas redes sociais do Conselho. Eu acho que eu esqueci alguma coisa, acho que não, né? Acho que eu já agradeci todo mundo. Então, desejar a todos nós uma boa noite, né? E que a gente fique firme aí nesse nosso trabalho, que não é fácil, mas que é fundamental para garantir proteção social, ampliar, né, o nível de proteção social da nossa população. Okay? Muito obrigada e até a próxima. Pessoal de casa também.